O Aníbal é diretor da editora Universidade Federal Fluminense, pesquisador sobre história do mercado editorial brasileiro, professor na área de comunicação e cultura com ênfase em história do livro e da leitura. Foi coordenador nacional do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, o ProLer, da Fundação Biblioteca Nacional. A Daniele possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, MBA em Gestão pela Qualidade Total, Laboratório de Tecnologia, Gestão de Negócios e Meio Ambiente da Universidade Federal Fluminense e mestrado em Bens Culturais e Projetos Sociais pelo Centro de Pesquisa e Documentação História Contemporânea do Brasil, na FGV Rio. É sócia da livraria Castro Alves desde 1999. Muito bem, meu nome é Fernando Portela, como eu disse, eu sou mediador, eu dirijo a editora Cidade Viva, estão convidados para visitá-la. Nós editamos livros de arte, a maioria patrocinada, vem de livros do Cultural Cidade Viva e a Engenharia Cultural. 25 anos trabalhando nesse mercado da produção e agora, diante da crise. Então, a ideia aqui é nós debatermos um pouco essa paixão pela leitura. Esse encontro aqui, esse lugar, esse evento, nós participamos do processo de criação dele, que tem uma nova pegada. É um evento que pretende acontecer todos os anos, de ser um estímulo à leitura, ao aumento de leitores, a paixão pela leitura, com esse foco principal. E aqui está sendo plantada uma semente de muito esforço da Scala Eventos, que é a empresa que fez essa produção, com a os patrocinadores que estão aí com a marca em todo lugar. Então, eu vou dar início aqui, porque mediante não fala, mediante só medita. Então, eu vou passar primeiro a palavra às damas. Primeiro a palavra às damas, Daniele, para falar sobre esse tema. Esse é um tema vasto que vai desde a criação de um autor, até chegar numa editora, passa pela gráfica, um mercado imenso, né? Depois vai para a livraria, todas as formas de venda também pela internet. É um mundo, esse ciclo da produção do livro é um mundo muito complexo, bastante interessante e apaixonante. Daniele. Obrigada, Fernando. Boa noite, querida amiga. Boa noite para todos. Bom, o meu espaço é um lugar aqui comum. Desculpe, cada um vai falar 30 minutos. E depois nós vamos conversar. Bom, então, o meu lugar eu me sinto muito à vontade para falar como livreira. Eu sou graduada em psicologia, mas o meu lugar realmente é de alguém que é livreira e que tem a sensibilidade que estudou psicologia, que olha para o livro com carinho, do poder que o livro tem, de transformar as pessoas. Então, eu acho que nós vivemos num momento no mercado editorial que o livro, isso foi um incômodo grande que me levou a fazer o mestrado que eu fiz, ele é tratado praticamente como uma mercadoria como outra qualquer. E isso me incomodava muito, porque quando você vai numa loja de uma grande rede de departamentos e encontra um livro do lado de uma seção de informática e está na cara que ele é isca, só uma isca, porque a forma como ele é colocado, a forma como ele deixa até de ser apresentado, dá essa sensação de que o livro está ali só como um emolduramento, uma isca, para algo que realmente é melhor, mais interessante, margem
para as grandes lojas de varejo que nós vivemos hoje em dia, convivendo tão estreitamente. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ficar mais curiosa quanto a essa forma de tratar o livro por outras pessoas e comecei a frequentar alguns eventos. E aí eu fiz parte de um evento como livreira, foi uma convenção nacional de livrarias, e aí surgiu uma discussão lá que foi levada pela um membro, representante da Libre, que é a Liga das Editoras Independentes. Eu escutei a preocupação do pessoal de concentração de vendas em poucos títulos, o problema da concentração dos canais de venda, e aí aquilo foi chegando perto do que eu observava e achava que realmente fazia algum sentido. E aí a gente vai olhando e vai maturando melhor a percepção e a gente começa a observar que nós não temos exatamente um problema de bibliodiversidade ou de concentração de vendas em poucos títulos. Nós temos um problema que é quase o avesso disso, realmente, que é o excesso de novos títulos lançados a todo tempo. E aí existe um problema real com esse excesso, que é a visibilidade que eles conseguem ter no mercado com poucos locais de exposição. Porque aí não precisa estar distante do mundo do livro para observar que as livrarias estão morrendo. Eu não estou falando dos livros que estão morrendo, estou falando das livrarias. Elas estão morrendo. E junto com as livrarias, está morrendo um pedaço da experiência com o livro, que é de ser livreiro. Isso me tocou fundo, naturalmente. Porque eu hoje, quando tenho que me apresentar, eu me sinto muito mais livreira que qualquer outra coisa na minha vida. Assim, a gente tem amor pelo livro. Botar preço dói, dá vontade de colocar valor de investimento. Mas o mercado não entende essa fala. Mas a gente que é livreiro, que é leitor, que ama livro, que é editor, que é produtor, a gente olha para o livro com esse carinho, mas a gente convive com um mercado que trata o livro como bolsa, como equipamento eletrônico, e nada contra os equipamentos eletrônicos, porque daqui a pouco a gente chega lá, mas enfim. O que eu comecei a observar então? Onde é que minha inquietação encostava em outros profissionais do livro, especialmente onde eu achava que tinha algo não tão pessoal para estudar. Porque livreira não pode estudar o mundo da livreira, que senão fica estranho. Eu queria fazer mestrado nisso. E eu fiquei pensando, peraí, eu acho que realmente a gente tem um problema e que antecede o problema da morte das livrarias, que é na produção do livro. Estão morrendo as livrarias, estão morrendo os livreiros, mas e os editores? O que a gente vê de editora tendo dificuldade não está no gibi. Quantas vezes nós compramos um livro há 10 anos atrás, você quer comprar o livro de novo? Não tem mais. E não tem previsão de reimpressão. Mas são só 10 anos atrás. Mas não tem mais o livro. E nem tem previsão. E por que não tem previsão? Porque hoje em dia a gente vive um momento de tentar viver em função dos lançamentos, das novidades. E veio uma outra reflexão, que é a importância de nós darmos valor, e aí nós, livreiros e editores, né, a uma coisa que o Aníbal, na época, que aliás foi membro da minha banca de mestrado, né, com muito brilhantismo na época, me chamou a atenção, que assim, o fundo editorial é a riqueza das editoras. O fundo editorial é a riqueza do mundo do livro. Agora vamos lá, vamos pensar numa coisa. Não vou citar nome de loja para não ser de modo nenhum deselegante. Mas vai numa grande rede que vende, entre outras coisas, livro, e procura informação sobre um livro desses de 10 anos atrás, e vê o que você vai ter de resposta.
quem é que vai te atender? Sem sistema. Sistema não vale. Não vale no computador. Provavelmente você não terá informação. E se tiver informação de se o livro está lá, está por ali. Dificilmente alguém vai acompanhar você até puxar o seu sonho. E aí, no final das contas, dessa situação de prestar atenção no que a gente chama de fundo editorial, e o fundo editorial então é o quê? Aquela riqueza que a editora consegue acumular ao longo de anos, são aqueles livros que ela lançou como filhos, e a cada filho nascido, uma identidade reforçando o trabalho da editora. Uma editora que tem foco, algum foco. E aí a gente não precisa colocar critério de valor melhor, pior. Não. Cada editora tem lá o seu perfil de trabalho. E o que nós vemos hoje em dia? Os editores andam abrindo um leque tão, mas tão grande, que algumas nós temos dificuldade de ter noção qual é o foco da editora. Muitas vezes a editora vem, apresenta um catálogo e você vê assim, mas qual é a ideia da editora? O representante não sabe informar. E você, como livreiro, tem dificuldade em perceber. E não precisa ser livreiro novato para ter essa dificuldade. Pode ser experiente. E quanto mais experiente, mais sofre, eu acho. Porque a gente vai vendo um trabalho que não está conseguindo maturar uma identidade. E aí, naturalmente, essa editora acaba tendo dificuldade de se colocar no mercado editorial. Porque falta um trabalho de identificação. Falta alguma coisa que marca que lugar é esse que ela quer ocupar. Então, fora isso, ainda tem uma outra questão. Para você nutrir o seu catálogo de lançamentos, isso custa muito caro. Para você manter um fundo editorial, você tem que ter um bom trabalho. Mas é menos caro, muito menos caro, do que você sair lançando. Nós temos, inclusive, pesquisadores da área que dizem que reimprimir é quase como imprimir o próprio dinheiro. De tão bom que é o trabalho, se bem feito. Agora, lançamento não. Lançamento é tudo em jogo. Todos os custos para a produção de um novo filho. Agora, reavivar um filho é uma outra estratégia. Os custos mais pesados já se foram. Bom, e aí volta então, Daniele Livreira, como é que olha para esse negócio todo? Poxa, quando a gente tem um fundo editorial, a gente tem, inclusive, a possibilidade de um trabalho mais diferenciado. Assim, um livreiro que conhece fundo editorial não é um livreiro que fica brigando com grandes lojas de departamento que entendem muito bem de lançamentos, quando entendem. Que normalmente se vendem sozinhos em função até das forças de mídia por aí. Agora, então, os fundos editoriais são uma força muito grande, tanto para o profissional editor, quanto para o profissional livreiro. Aí acontece uma outra coisa interessante nesse meio de caminho que vale a pena a gente pensar. Os livreiros e os editores, por incrível que pareça, eles andam ficando cada vez mais distantes um do outro. Por quê? Porque quando você vai observar isso, vocês podem ver em qualquer site de editora, quantidade de representantes e distribuidores que as editoras têm hoje em dia, cada vez menor. E aí, vale uma informação. Na minha pesquisa do mestrado, eu tive a oportunidade de pesquisar editoras a ar. E uma coisa que eu achei interessante, muitas coisas eu achei interessantes, mas eu lembro como se fosse hoje, quando a Mariana Zahar, que é a atual executiva da editora, a terceira geração de editora lá dentro, a editora foi fundada pelo avô, esteve nas mãos da mãe dela, que é a Cristina Zahar, e agora está com ela como executiva. A mãe continua do lado, no conselho editorial. Mas a Mariana, ela fala algumas coisas que eu acho muito interessantes. A Mariana fala, entre outras coisas, que há uma dificuldade muito grande em conseguir profissionais qualificados para trabalhar representação, para trabalhar distribuição, para trabalhar, inclusive, naturalmente, na própria editora. Então, o quadro da editora é bastante conservador.
pessoal que está lá já está lá de bom tempo. E aí outras coisas que ela fala e que eu acho muito interessantes, por exemplo, eu não faço livro que eu não acredito que vá durar. O que significa isso? Na época que eu fiz a pesquisa com a Mariana, estava naquela época dos livros para pintar, os anti-estresse, né? E aí eu perguntei para ela, Mariana, você não vai tentar de alguma forma articular o trabalho da editora com essa tendência? Ela, não. Aí eu, por que não? Porque isso não vai durar. Eu não vou continuar querendo fazer isso. Eu faço livros para durar. Livros que eu acho que sejam importantes. Isso para mim não vai ser bom. E já foi conversado aqui dentro. É livros para ler, não para pintar. E assim, coisas interessantes. Ela já fez grandes viradas, a família fez grandes viradas, né? Ela fala que a editora, depois dos anos 80, precisou rever muitas coisas. Por quê? Porque havia uma universidade muito forte no Brasil que lia muito. Hoje em dia os universitários leem menos. E aí eu estou falando de consumir livro, não estou falando de ler de toda forma, né? Mas ler os livros que à época eram publicados era cada vez menos, porque era uma editora que publicava livros em especial para o mercado universitário. Tanto que eles mudaram a estratégia no início dos anos 2000, que coincidiu inclusive com a vinda da publicação Harry Potter no Brasil. Ela falou, mas a gente ficou muito atento a isso. Segundo ela, o avô dizia, é preciso ficar atento ao fenômeno cultural, né? O que as pessoas estão se interessando e o que é possível a gente fazer nesse mundo novo de interesse que elas tenham. E aí foi a época que eles abriram uma nova coleção, que foi a coleção Clássicos da Arte. Aí vocês param para pensar, pô, mas clássico? E vejam bem, clássicos que eram lançados por outras editoras também, mas tinham um diferencial. Os clássicos da Zahar vinham comentados, vinham anotados. Os primeiros clássicos que eles começaram a publicar na coleção que ganhou o nome de Clássicos Zahar, vinha já comprado, já com as anotações, os comentários que faziam o entendimento do leitor quanto em que contexto aquelas histórias tinham acontecido, né? Até porque existem vocabulários da época que, até para não ficar distante, a tradução infeliz que distorce tanto o texto, eles evitavam a distorção e lançavam uma nota. E aí, em questão de tempo, eles começaram a fazer diferente. Então, agora nós vamos produzir os comentários aqui. E aí, quem compôs a equipe dos Clássicos um historiador. Olha que barato. Eu quando comecei a entender isso, realmente é um trabalho diferente. Ou seja, não é trazer um clássico e fazer uma linda impressão, uma linda encadernação, escolher um lindo papel, não é só isso. Vem um texto aí diferente, vem uma ilustração aí, que eles tentam resgatar as ilustrações mais antigas possível, que remetiam, que estava na situação da época, enfim. Então tinha isso de bacana. E, segundo Mariana, a ideia de trabalhar a coleção ainda tinha uma vantagem, era uma forma de olhar para trás. Olhar para trás em que sentido? Ela tinha já uma experiência anterior de família, né? O que o avô já tinha feito, o que a mãe já tinha conduzido, e aí a pessoa tenta aproveitar uma experiência, que é importantíssimo. A gente que pretende começar hoje em dia acompanha a experiência de quem, né? O próprio mercado em crise do jeito que está, as pessoas em geral nem abrem muito como é que eu faço, por que eu faço, porque não dá para abrir. Então não tem com quem se aprender. Hoje em dia a gente até tem uma escola do livro, em São Paulo nós temos, mas ela não ensina uma coisa que precisa ser anterior à teoria. E que eu tenho certeza que quem está aqui hoje tem de sobra, porque senão não estaria aqui. Precisa de paixão. Paixão por livro. E não é aquela paixão que a gente aprende, não digo no colégio, porque eu acho que o colégio ensina sim, dependendo da situação realmente ensina.
Mas eu ainda vou antes. Eu acho que a paixão, ela nasce até antes do colégio. Eu hoje estava conversando, antes de começarmos aqui o encontro, e eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, eu acho que a leitura, ela é muito amiga da música, porque eu não sei a experiência de cada um com música, mas assim, em geral, ninguém se encanta com música porque conhece partitura, convenhamos. Tá? A gente conhece música porque a gente escuta, porque a gente gosta, porque o corpo mexe, porque o coração bate, porque a emoção da gente vem, molha os olhos e aquece o corpo. Eu acho que a música, ela tem essa magia, mas a leitura também tem, na minha opinião. Eu acho que quando a gente pega uma criança no colo de 2 anos, como felizmente eu tenho um, que eu brinco de fazer esse laboratório, ponho ele com 2 anos no meu colo, folhei um livro, inventamos juntos sons, significados. Gente, são as primeiras palavras da criança. E entra no som. A letra vem depois. A criança, se ela for encantada magicamente pelo livro como objeto, mas não como objeto qualquer, um objeto que tem uma mãe, um pai, um avô, uma avó, uma pessoa especial, uma voz mágica, o livro começa ali a apaixonar. Ali, não é em outro lugar não. Não espera chegar na escola. A escola hoje em dia está em crise também. Os professores estão em crise. É claro que a gente espera que a escola vai ter professores apaixonados. A gente espera isso. Mas a gente sabe que não é assim. Então a gente torce que o professor seja apaixonado. A gente tenta preparar esse professor para essa paixão. A gente, como livreiro, recebe muitas vezes o professor e conversa sobre o livro. E inventa a história em cima daquela que já está contada. Tipo, não se preocupe em contar essa história do jeito que ela está, porque ela não vai entrar assim na cabeça das crianças. Inventa. Tem tanta ilustração bonita. Né? Conta a primeira imagem, depois vai para o texto. Quem sabe ela não gosta da ideia de ler. Quem sabe ela não gosta da ideia de aprender que coisinhas são essas, que como as notas musicais de uma partitura tendem a tomar um sentido. Aí talvez seja mais encantador até para o professor descobrir que a criança, quando olha para as letras, espera uma magia. E que a fada ou o mago é quem está na frente. E a criança ajuda o adulto a se sensibilizar para esse mundo. E cada um sabe como é que essa coisa funciona numa mínima experiência com criança. A criança, ela é essa coisa linda que transforma o espelho d'água em mágico. Porque ela acha que ele tem magia e ponto final. Porque aquele espelho para ela de água tem cores. E tem quem a gente para dizer que não? Então, assim, eu penso que o amigo do mundo do livro é o nosso feliz fundo editorial, esses livros que já existem há muito tempo, que a gente precisa ter carinho com eles, que a gente precisa investigar, né, se sentir encontrado, perguntar que história foi essa, como é que ela foi construída, ter vontade de encontrar com o autor, prestigiar o autor. Agora há pouco nós estávamos conversando sobre isso também, como é que é emocionante o encontro entre leitores e autores. E aí, independente de idade, mas volto a dizer que as crianças fazem a mágica do encanto com os autores. As crianças, elas olham sem nenhum pudor e dizem assim, seu texto é lindo. E olha com aquele olho que você tem certeza que o texto não é bom. Lindo. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer para crescer a paixão pela leitura no Brasil, né? Falar como criança e conviver com elas e dar mais atenção
atenção, inclusive, para os acervos infantis, que não é à toa, inclusive, que as editoras estão investindo fortemente nisso há um bom tempo, e as editoras de livros infantis não sofrem a crise como as que não trabalham livros infantis. Isso é uma observação que fica clara em livraria. 1/3 da minha livraria hoje em dia tem um outro nome que não é Livraria Castro Alves, é Livraria Branca de Neve. E lá só entra livro para crianças, quer elas tenham idade ou não de crianças. Lá não temos cadeiras, temos puffs, porque a ideia é que todo mundo fale com as crianças na altura que elas têm, nada de cima para baixo. Todos os livrinhos às mãos delas. Os nossos displays são anões. E a nossa madrinha é a Branca de Neve, que tem o tamanho de uma criança. Então eu acho que é isso que eu vou parar por aqui, porque nós temos ainda o nosso querido Aníbal, que vai trazer as contribuições e depois a gente aguarda as inquietações, as curiosidades, tudo que possa vir de vocês, tá bom? Boa noite a todos. Agradeço ao Fernando e a Daniele e a todos que contribuíram para que eu pudesse estar aqui com vocês. E agradeço a presença neste auditório, tendo tanto livro aí para ver, tanto livro para folhear, conhecer. É uma honra para nós termos pessoas interessadas em ouvir sobre essas questões que foram colocadas. Na realidade, quando o Fernando falou meia hora, eu achei que era muito tempo. Mas eu gosto muito de falar. Se ele não me contiver, de repente eu falo 1 hora e sem perceber que eu estou falando sobre isso. Ainda mais falar sobre livros, eu normalmente me estendo. Mas eu vou procurar me conter, porque eu acho que talvez o mais interessante mesmo seja falar sobre as questões ou os aspectos que vocês querem discutir, querem trazer para a mesa, vamos dizer assim. Havia 3 perguntas que estavam na síntese do nosso encontro, né? Como está o mercado do livro? É a primeira. Eu acho que quem poderia responder melhor do que eu são 2 economistas, um da UERJ e outro da UFRJ, o Fábio Saerpi e o... esqueci agora o nome do outro autor, que estudaram, são economistas e estudaram o mercado do livro. Eu publiquei um livro chamado Impresso no Brasil, organizado com a Márcia Abreu, e esses autores, que eu vou me lembrar daqui a pouco o nome do outro, tem um capítulo com uma análise da situação do mercado editorial no Brasil. E como qualquer realidade que se queira analisar, a gente sempre pode olhar para a metade cheia do copo ou para a metade vazia. A gente pode dizer que o mercado editorial brasileiro certamente continua sendo o maior mercado da América Latina, o que não é pouco, ainda mais para aqueles que sempre gostam de dizer que o livro chegou muito tardiamente no Brasil e que a Espanha colocou logo editoras no século XVI aqui, no México, no Peru. O Brasil, com a sua capacidade, conseguiu tornar-se o maior mercado do livro latino-americano. E isso seria um motivo de orgulho. Outro motivo de orgulho é a gente ver a qualidade editorial dos nossos livros. Tanto a parte gráfica
os designers que se dedicam a produzir livros, quanto a parte de produção de textos. Tudo isso melhorou muito nos últimos 20 anos. A qualidade dos nossos livros hoje não deixa nada a dever a qualquer outra indústria editorial do mundo. Outra coisa que a gente pode se orgulhar é o dinamismo da indústria editorial brasileira, como a Daniele falou. Há livros demais sendo lançados todos os dias. Muitas vezes, livros estrangeiros sendo lançados aqui ao mesmo tempo que nas suas editoras de origem. O mercado editorial brasileiro foi, até recentemente, bastante disputado por grupos editoriais estrangeiros que viam no Brasil um mercado muito promissor e resolveram investir aqui. Há uma série de razões que falam a favor do mercado editorial brasileiro. E há tantas quanto para a gente se desanimar, para a gente ficar triste, para a gente se lamentar. Principalmente os índices de leitura que, apesar de terem progredido, ou dito terem progredido, até alguns anos atrás, nos últimos anos, essa progressão parece não ter continuado, embora as estatísticas sejam sempre muito difíceis da gente verificar, até porque elas sempre uniformizam realidades muito diferentes. O Brasil é um continente cheio de diversidades e em muitas regiões se lê muito, em poucas regiões se lê muito, em muitas se lê muito pouco ou nada. E a estatística dá um número, é uma média disso. A gente, felizmente, tem tido hoje uma possibilidade de ter algumas fontes estatísticas, como a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que já está, me parece, no 4º ou 5º ano. A Câmara Brasileira do Livro também tem tornado acessíveis dados sobre a produção editorial brasileira. E tudo isso, enfim, é o lado ruim. A gente tem um índice de leitura muito baixo em termos médios, comparado com vários outros países, mesmo da América Latina. E a gente sabe que a maior parte da população brasileira não tem acesso ao livro, não tem acesso à escola muitas vezes, ou tem acesso a uma escola ruim. E isso pode ser visto como uma grande oportunidade. Se a gente não tivesse uma interrupção num projeto político de distribuição de renda, de incorporação de camadas excluídas no mercado de consumo, no mercado de trabalho, como tivemos, nós poderíamos pensar que os novos leitores que poderiam surgir, tanto daqueles alunos que antes nem pensavam em entrar para a universidade e de repente tiveram essa oportunidade nesses últimos anos, como dos alunos que puderam ir para a escola. Houve um aumento muito significativo da escolarização da infância brasileira nos últimos anos e certamente tudo isso está correndo risco com o governo dessa camarilha de bandidos que está em Brasília. Então, temos essas oportunidades, certamente teremos, mas será que esses novos públicos que poderão ser
incorporados ao mercado de trabalho, ao mercado de consumo, eles vão se interessar por livros? Ou irá ocorrer na cultura brasileira, como já ocorreu antes, um salto da oralidade para a cultura digital, passando batido pelo impresso? Enfim, esses são alguns pontos que a gente pode levantar sobre a questão de como está o mercado hoje. O mercado hoje, acho que tem uma redução de lucratividade, é um mercado que não está em expansão, é um mercado que tem sentido muitas dificuldades, como a Daniele falou, várias livrarias fechando e editoras também, muitas passando por sérias dificuldades, porque além dessa questão social e econômica brasileira que impede uma parcela muito grande da população ter acesso à escola e ao livro, e muitos que já tiveram, hoje perderam essa capacidade de comprar livros, perderam essa capacidade de frequentar livrarias, muitas vezes não só pela falta de dinheiro, mas pela falta de tempo, porque tem que trabalhar mais, porque ganham pouco e as necessidades exigem uma quantidade de horas de trabalho maior. Mas dentro desse contexto, nós temos ainda algo que é mais poderoso ainda do que isso, que é a revolução digital, que está, como foi com o audiovisual, tirando muito tempo, atraindo muito as pessoas para o celular, para o computador, para os jogos eletrônicos, para vídeos, para as imagens. E com isso sobra menos tempo. Hoje, uma das maiores dificuldades para o aumento das práticas de leitura é a escassez de tempo. Até porque a experiência da leitura, em geral, não digo de forma absoluta, mas em geral ela pressupõe um certo ambiente, uma certa quietude, um certo silêncio, uma certa condição de uma concentração no livro. E isso não é, infelizmente, não é todo mundo que consegue. Poucas pessoas têm na sua casa um lugar que possam ficar silenciosamente lendo o seu livro. Sempre haverá um rádio, uma televisão ou um automóvel com o volume do rádio, enfim, na música muito alto, que irá atrapalhar. Mas esse poder de atração que tem as novas tecnologias de comunicação é algo que veio para ficar e está transformando a nossa vida, está transformando o nosso cotidiano, está transformando a nossa maneira de ver o mundo, está transformando os nossos valores, e isso é um fator que não favorece o livro impresso, e mesmo o livro digital, que é um arremedo do livro impresso. Hoje, a leitura mais praticada é a leitura curta, é a leitura breve, é a leitura descartável, é a leitura e escrita da comunicação imediata. Eu não sei como eu conheci o Fernando, poeta, escrevendo, lançando livros. Eu não sei como é a realidade dele hoje, mas eu posso falar da minha.
eu leio muito menos hoje do que eu lia há 10 ou 20 anos atrás. Eu cada vez leio mais para escrever, e isso é uma tendência que não é particular. O Ítalo Calvino tem no livro dele, Se um Viajante numa Noite de Inverno, que eu, para quem não leu ainda, eu recomendo. Para quem gosta de livros, é talvez o melhor romance que fale sobre a vida do livro, das livrarias, das editoras, da leitura, da escrita. Calvino é fantástico. Ele dizia que o número de pessoas que lê para escrever cresce muito mais do que o número de pessoas que lê por lê desinteressadamente. E eu, pessoalmente, quando eu consigo ler um livro hoje que não seja, vamos dizer assim, para trabalho, é uma novidade para mim. Parece que eu estou roubando tempo daquilo que eu tinha que fazer, mas é uma coisa, em geral, prazerosa. Para onde vamos? Acho que o futuro é algo impossível da gente ficar conjecturando o que nós vamos viver. Acho que todos os futurólogos, ou quase todos, sim, erraram, quebraram a cara. O único que eu ainda aprecio e que continuo achando que foi muito certeiro na maioria das suas previsões foi um comunicólogo canadense, Marshall McLuhan, que alguns de vocês certamente conhecem, e ele escreveu sobre essas transformações todas, antecipando o que viria a acontecer. Mas também Walter Benjamin, antes do McLuhan, na década de 20, já escreveu coisas sobre o que nós estamos vivendo hoje de uma forma muito acertada. Só que daqui para frente tudo se transforma tão rapidamente que é muito difícil prever qual é o lugar que o livro terá nesse sistema cultural pós-moderno. O livro não vai acabar, nem o McLuhan, a quem se atribuía essa previsão, disse que o livro iria acabar, e não se pode achar que o livro vai acabar, porque ele é um produto, primeiro, que ajudou a construir todo o mundo moderno. Em 500 anos, que o mundo, as pessoas, os estados se desenvolveram tendo como referência a escrita e o livro impresso, a escola. E é um grande patrimônio da humanidade. As bibliotecas são um patrimônio que a humanidade tem e que tem um conhecimento acumulado fantástico. E aquilo do Fahrenheit 451 não vai acontecer, das pessoas quererem destruir e incendiar as bibliotecas. Mas o livro perdeu a proeminência que ele teve no sistema cultural durante 500 anos. Perdeu nas práticas culturais, que na Europa a leitura, principalmente na Europa, a leitura foi uma prática cultural dominante. Na formação de práticas artísticas, como a literatura, a poesia de forma especial, mas o romance também, não vai acabar. Mas o balé, a ópera, o quadro a óleo, as artes plásticas não acabaram, mas elas perderam a sua proeminência. Elas são práticas culturais de uma elite muito reduzida, não que as pessoas não gostem, mas porque acabam ficando artes acessíveis a uma pequena parte, como certamente também os livros poderão ficar. Isso é bom ou ruim? Eu não sei, realmente não sei. Eu sei que eu vou morrer tipográfico. O meu mundo é o mundo do impresso.
mas eu não vou demorar muito a partir, então o livro vai ficar muito tempo depois de mim. Mas o mundo que se está criando com as novas tecnologias é um mundo fascinante. A acessibilidade que a informática, os computadores, o Google permitem às pessoas no mundo inteiro é uma coisa fantástica. A gente poderá dizer, mas são drops, são pequenas informações que são consumidas e descartadas. Não é só isso. Tem muito conhecimento, tem uma enciclopédia fantástica à disposição de todos, e aí, dependendo do desejo, do interesse, encontra-se muita coisa fantástica também no mundo digital. E até que ponto o digital e o impresso conviverão é quase impossível dizer, porque o que nos encanta, e eu vou citar o McLuhan de novo, o McLuhan diz que tudo que se torna obsoleto vira arte. O livro, cada vez mais, é um objeto artístico, um objeto de artes gráficas. A gente vê aí, eu saí por aí um pouquinho, já comecei a comprar livros, porque são objetos de arte encantadores, mesmo que eu os consuma apenas pelo tato, pelo olhar, e que não consiga ler, porque a leitura já exige algo que para mim é escasso tempo para ler. Aliás, eu recomendo um livro para quem não leu ainda, que fala sobre isso, sobre a questão do tempo da leitura, que é Livros Demais, um livro publicado no Brasil já há uns 10 anos, de um autor mexicano, publicado pela Sumos, e o nome do autor, não me lembro, mas o título é Livros Demais. É um livrinho de 150 páginas, ou menos, umas 100 páginas, e que é um dos melhores retratos feitos na época, e na época que eu pude ler, foi logo que foi lançado, é um dos melhores retratos sobre esse mundo do livro. E pelo título mesmo se vê que é Livros Demais, que nenhuma pessoa mais consegue acompanhar o que se publica, mesmo que seja só na sua área. Eu acho que eu já falei bastante, né? Vamos agora. Então é isso, para começar, se é que vocês têm algum interesse que a gente continue, eu continuo aqui disposto a falar mais. Obrigado pela atenção. Bom, antes de passar a palavra para vocês, eu queria falar de uma experiência. Eu escrevi já há bastante tempo, agora reeditei um livro infanto-juvenil. Encontrei uma pessoa que fez os desenhos pela internet, eu me identifiquei com ele, e sei, o livro está aí na livraria, mas evidentemente não teve nenhuma resenha, não é divulgado, chama-se Pedro e Seu Problema. Mas eu tive uma ideia que foi a seguinte: eu propus a algumas escolas que a diretora lesse, pedagogo lesse, sei lá, uma turma de 40 alunos, eu dou os livros para os 40 alunos, contanto que a professora trabalhe o livro com eles e eles leiam o livro. E depois eu vou lá conversar com os meninas, né? Que é uma ideia sensacional, porque na verdade o que eu quero é que a pessoa leia meu livro, eu quero entender o livro, entendeu? De merda. E eu recentemente fui chamado para uma escola lá em Santa Cruz. Quando cheguei lá, a escola já tinha anotado o livro, cheguei lá, tinha 40 meninos que estavam me esperando, gritando meu nome. Eu falei, meu Deus, parecia que eu era uma celebridade. Aí não me deixaram entrar lá no ginásio. Quando chegou lá no ginásio, estavam todos os pais e as mães, avós, e as crianças todas, numa solenidade que eles fazem do livro. Meu livro e tudo quanto é lugar. Fiquei nervoso, né? Aí
teve uma falação lá, depois eu falei com eles e perguntei para eles, levei o microfone, cada pergunta sensacional. Engraçado que não perguntaram nada sobre o meu livro, só perguntaram sobre escrever, inspiração, essas coisas. Aí depois eu ouvi 40 poemas de cada um deles, recitando. A escola fez um livrinho deles, eles me deram um livrinho deles todo autografado pelos 40. Depois eu tirei foto com todos os pais e eles, cada um de uma vez. 40 fotos. Aí no final, porque eu estava chegando no final da noite, falou, agora não acabou não, agora você vai fotografar cada livro. Eu falei, já não dá mais. Mas foi uma experiência fantástica, né? Eu falei, poxa, vamos plantar essas coisas, né? E essa escola, eu nem dei o livro, ela comprou o livro. Escola particular. Então são experiências assim que... Eu também fiz rapidamente uma outra experiência minha maluca, depois aí, eu caminho todo dia de noite, saía com um livro, com um e-mail. Escolhi uma pessoa assim, um cara que gostava de livro. Eu falei, com licença, eu queria dar aqui um livro presente para você. Gostaria que você lesse. Se você gostar, passa adiante. Eu ficava espantado assim, não, claro. Passou um tempo, uma pessoa me mandou um e-mail e disse assim, você me desculpa, eu não consegui ainda ler seu livro. Eu sabia mais quem era aquela pessoa. Mas é uma maneira de você fazer essas coisas andarem, né? Então, quem gostaria de falar? Opa, tem alguém que pode me ajudar aqui, Deus? Boa noite a todos. Meu nome é Laci Sidney, eu ainda não sou autor, estou no meu primeiro livro, estou escrevendo ainda, não faço nem ideia ainda quando eu vou publicar. É um romance histórico. Mas, indiferente disso, a dúvida que eu tenho é o seguinte: a base principal do talk show de hoje seria com relação ao mercado editorial, correto? O mercado editorial, que passos largos que ele está dando na área digital, já que estamos na era digital, para poder sair, entre aspas, somente do papel e somente da experiência de custos com papel, você mesmo disse que é uma pessoa tipográfica, para passar para a área digital, uma vez que a área digital teria menos custos e abrangeria mais pessoas com relação à divulgação desses livros. O que eu posso esperar das atuais editoras na transferência delas do mundo tipográfico para a área digital e o que isso impactaria na questão da divulgação de futuros livros? Eu, como disse, eu sou do impresso, mas acho o digital uma realidade fantástica e também não sou totalmente analfabeto digital, tenho os meus passeios. Agora, com relação a essa passagem, essa transferência do impresso para o digital, eu tenho uma visão diferente, uma percepção diferente da de outras pessoas. Naturalmente tem algumas que pensam como eu também. Não existe essa transferência do impresso para o digital. Existe uma transição em que naturalmente os aspectos do impresso ficarão impregnados no digital e o digital no impresso. É algo como ocorreu no século, na segunda metade do século XV, do manuscrito para um impresso. Foram cerca de 50 anos em que o impresso era uma produção tipográfica que pretendia reproduzir o manuscrito. Isto porque eu acho que o mundo digital criará outras formas artísticas
outras formas literárias, outras formas de conteúdos e de formas. Então, eu vejo que passar um romance de impresso e publicar como impresso no mundo digital, e pode-se fazer isso com o PDF, ou pode-se fazer isso com outro sistema mais adequado para leitura em celular, etc. E isso já é um avanço, mas o que vai caracterizar efetivamente o digital é a interatividade, a possibilidade de navegação nos textos, o descarte, aquilo que vem e vai, muito mais coisas como os blogs. O blog é alguma coisa que tem o espírito do digital, embora muitas vezes o leitor do blog tenha poucas possibilidades de interagir. Mas é aquela coisa fracionada, rápida, que daqui a pouco tem outra e que uma substitui a outra. E aí, será que não tem espaço para essa transição? Claro que tem. Tem gente que acha que o livro pesa muito e prefere carregar um tablet com 30 volumes, ou 40, ou 50, embora saiba que não vai ler nada disso. Mas está ali, a pessoa se sente mais confortável, vai para a praia e leva um tablet com 30 obras que ele quer um dia ler e não vai ler nunca. Mas tem algumas pessoas que leem no ecrã, né, na tela. Leem textos longos, porque nós estamos falando de um romance. Normalmente tem textos longos. Essa unidade que a literatura criou com a tipografia, a ideia do romance com início, meio e fim, alguma coisa que só se completa quando a gente termina a leitura, e que essa leitura pode demorar vários dias ou até meses, mas é aquilo que contém uma unidade. Isso existe ainda como uma sobrevivência do impresso, mesmo no digital. E eu fico encantado quando eu vejo pessoas. Eu fui livreiro muitos anos também, durante 20 anos, antes de entrar para a universidade. E eu conhecia senhoras que liam muitos romances, e às vezes eu encontro com alguma que ainda continua lendo best-sellers, continua lendo romances. Eu acho isso fantástico. A telenovela não substituiu esses romances de entretenimento para todo mundo, mas certamente para a maioria. O do digital efetivamente é mais barato do que o do impresso, mas para ele ser um bom livro digital, o custo da produção dele não é pequeno, não é baixo, a não ser que você publique num PDF. Mas se for uma coisa mais sofisticada, certamente tem um custo também. Agora, o grande fator que diferencia o digital do impresso é a acessibilidade. A possibilidade de alguém que está numa ilha, que está na China e que tem vontade ou quer consultar o Dom Casmurro e vai na internet e baixa o Dom Casmurro, é fantástico, isso é possível. Ou os Lusíadas, ou Clarice Lispector. Então o digital tem alguma coisa que é essa imaterialidade que faz com que possa ser acessado em qualquer lugar, em qualquer espaço do mundo. Isso é fascinante, mas eu não creio no livro digital. É uma convicção pessoal. Acho que é uma coisa que vai durar um tempinho,
mas o que vai surgir com o digital é uma outra forma. Eu fico pensando nos jogos eletrônicos em relação ao cinema. Tem alguns que dizem que os jogos eletrônicos já são uma indústria com maior poder econômico do que o do cinema. Já gira mais dinheiro do que o cinema. E a gente vê as crianças todas, eu tenho 5 netos e todos adoram jogos eletrônicos. E qualquer lugar que a gente vá, a gente vê eles jogando. Acho que é mais por aí. O digital vai trazer algo que seja mais interativo, mais dinâmico e não essa quietude do impresso, como o Walter Benjamin dizia. E surgem tantas letras cambiantes, e ele se referia aos letreiros de neon. Tantas letras iluminadas, cambiantes, refletindo na poça de chuva no chão, que antes de você deitar os seus olhos na quietude de um livro, tantas formas, tantos gafanhotos estarão saltitando na sua frente, você não vai ter mais clima para a quietude do livro. Então eu acho que nós vamos continuar gostando de flores e de livros, mas as coisas estão mudando e vão mudar mais.